Fala galera aqui da Show, eu sou o Jura do canal do Jura, falando direto de Natal do Rio Grande do Norte. Vamos falar aqui um pouquinho de Vasco, né? Das mais umas decepções aí que essa diretoria incompetente do Pedrinho vem fazendo. Mas antes de tudo, se inscreva no canal do Jura, tá certo? Ative o sininho de notificação em todos para receber todas as notificações. Curta o nosso vídeo, deixe o seu like, compartilhe e deixe o seu comentário aí para que o nosso canal nosso vídeo possa ter mais relevância e alcançar o maior número de vascaínos possíveis, tá? Bora falar um pouquinho aí dos últimos acontecimentos do Vasco. Tivemos a notícia logo cedo pela manhã, né, que já estava como sempre tudo certo, né? Entre Vasco e jogador, Vasco e técnico, como sempre aquela história que eu sempre até falo. No Vasco eu só acredito depois que se realmente se anuncie, apresente o jogador, o técnico, comece as construções, porque antes disso, no Vasco, tudo que é certo não está certo. Principalmente com essa turma que está lá desde a época do Salgado para cá, né? E mais uma vez, segunda-feira, dormimos o domingo com tudo acertado entre Vasco, Braga e Bruma. Tava tudo certo, troca de documentação. Aí quando a gente amanhece hoje, Bruma não vem mais porque fechou com o Benfica. O Vasco tomou uma rasteira do Benfica. Jura, mas aí o Vasco fez tudo certo, fez a proposta, estava tudo resolvido, o Benfica atravessou. Fez tudo certo não. Eu vou dizer o porquê que não fez tudo certo. Porque se o Vasco tivesse feito essa proposta há mais tempo, o Vasco tinha fechado, como o jogador já tinha aceitado, e o Braga também, e o jogador já tinha até chegado no Rio, né? O problema foi que deixou para a última hora, como sempre, né? Por isso que eu não acredito muito nessas propostas. Eu tenho minhas dúvidas se tudo isso não é armação. Do jeito que essa turma do Vasco é tão pilantra, safada e gosta de enganar a torcida, eu não duvido nada que são, porque é muita coincidência. Eu vou o histórico de 3 negociações que foram tudo a mesma história, praticamente. Mas vamos lá. O Vasco demorou a negociar com o Bruma. Tem uma semana que ele negociou com o Bruma. Tava tudo certo, tava. Mas um detalhe. O Vasco perdeu um tempão tentando contratar o atacante do Internacional, o Vanderlan, que não vinha e que não era isso tudo. Esse imbecil chamado Marcelo Santana perdeu um tempão tentando contratar um jogador que ele sabia que não ia vir por Vasco, porque estava cobrando muito alto e não valia o valor. Levou mais de um mês tentando contratar esse cara. Depois dele, ele ficou tentando com ele. O Atlético Paranaense também, que era outra a contratação que praticamente se dizia que era muito ruim de fazer por causa do valor. O jogador não valia aquilo tudo. Aí perdeu tempo com esses 2 jogadores, para depois tentar o Brian, que a desculpa foi que depois que tudo acertou, aí começa a novela. Depois que tudo acertou entre o Brian Rodrigues, não deu certo, porque ficou em cima da hora. Porque o time do Brian Rodrigues falou que não ia ter tempo de contratar um jogador. Ou seja, se o Vasco tivesse no início não perdido tanto tempo com o Vanderlan e com o Coelho, tinha dado tempo. Porque aí a janela lá ia fechar com 2 dias, não ia dar tempo do time do Brian correr atrás de um outro jogador para substituir. Mas se o Vasco tivesse, em vez de estar perdendo tempo com o jogador merda do Internacional e do Atlético Paranaense, já que o Brian era a prioridade, por que ele não fez logo, em vez de perder tempo com essas 2 imundícias, não foi direto no Brian? Porque tinha dado tempo de fechar negócio, tinha dado tempo do time do Brian ter arrumado o jogador para substituir, não ia ficar em cima da hora. Aí o que acontece? Não conseguiu o Brian, aí correu pro Bruma, em cima da hora também. Amanhã, dia 4, fecha a janela de Portugal. Aí tinha que fazer isso até hoje para dar tempo. Mas o que acontece? Se o Vasco tivesse feito essa proposta pro Bruma há 15 dias atrás, o Vasco tinha contratado. Sabe por quê? Sabe por quê que o Benfica
está atravessou a negociação com o Vasco e conseguiu convencer o Bruma de ficar lá para substituir um jogador deles que se machucou. Tá? Se não fosse o atacante do Benfica se contundir, eles não iam contratar o Bruma para suprir a falta desse atacante deles lá. Que me faltou o nome agora de lembrar. Por isso, o Benfica correu para contratar o Bruma quando viu que estava vindo para o Vasco. Ele não ia ter um outro jogador da altura para substituir o atacante dele que se machucou. Então, quer dizer, tinha dado tempo do Vasco contratar também. Então, cara, é muita incompetência, é muita burrice, é muita falta de... Sei lá, eu não consigo realmente eu não consigo acreditar que é incompetência, que é burrice, que é amadorismo. Para mim tudo é pilantragem mesmo, para tentar enganar e ludibriar a torcida, para falar que está atrás de grandes contratações. Vou dar um exemplo aqui. Janela do ano passado, do meio do ano, em que o Vasco prometeu que ia trazer um zagueiro de ponta, né? E aí vinha, aí a desculpa que eles não conseguiram trazer, por quê? Porque eles conseguiram um zagueiro, que era o Ian Glavinovic, lá do time argentino New Old Boys, vocês lembram? Tudo acertado, já tá tudo acertado, e é sempre, termina do mesmo enredo, tudo acertado, acertou com o jogador, com o staff, com o time. Mas o que aconteceu? Se alegou que o New Old Boys enviou a documentação do jogador com atraso, e aí já tinha fechado a janela, e aí não conseguiu finalizar. Jogar atraso porque o Vasco deixou para fechar em cima da hora. Aí nós temos aí vem o Renato Gaúcho, tudo certo, vai sentar para conversar. Aí, sabendo que o Renato Gaúcho não aceitaria menos de 1.200, já tinha sido falado isso pelo staff do técnico, mas estava tudo certo, né? Aí o Vasco senta e vem com uma proposta de 600 mil reais, sabendo que metade do que o cara tinha pedido, já tinha jogado para baixo. Aí, quanto à proposta, 900 reais, sabia que o cara não ia aceitar, né? Mas em todo momento se falava que o Vasco estava correndo e estava otimista porque daí ia dar certo. Não aconteceu. Aí, Brian Rodrigues, tudo certo, entre jogador, staff e o América do México. Quando é no final, o América do México não liberou, só vai liberar no meio do ano, porque agora ele não vai ter tempo, tá fechando a janela lá, e ele não vai ter, tá fechando a janela lá, e ele não vai ter tempo de conseguir um outro jogador para substituir. Então por isso não pode liberar agora. Aí tudo certo entre o Bruma, Vasco, staff e o Braga. Aí demorou em cima da hora, porque a janela está fechando, o Vasco perde para o Benfica, porque o Benfica perdeu o atacante dele por contusão, e aí correu para contratar o Bruma para substituir o jogador que se contundiu. Ou seja, mais uma historinha terminando da mesma forma. Aí, essa porra dessa diretoria, com este imbecil, esse incompetente desse Marcelo Santana, monta um time que não consegue ganhar do Nova Iguaçu, não consegue ganhar do Volta Redonda, ou seja, fazendo a torcida do Vasco passar vergonha e servir de chacota dentro de campo e fora de campo. Porque dentro de campo a gente escuta a galera falando que o Vasco não consegue ganhar do Nova Iguaçu e do Volta Redonda. E fora de campo, porque o Vasco não consegue contratar um jogador que preste. Toda vez que tem um jogador que preste, bom, aí fala que contratou e em cima da hora o jogador não chega. Então aí a galera começa a falar que é o time do quase. Quase vence em campo e quase traz o jogador. A gente ainda fica servindo de chacota dos dois lados por conta dessa palhaçada que é essa administração de Pedrinho.
Eu acho que já passou da hora da torcida fazer a pressão da seguinte forma: não é pressionar porque o jogador é ruim, porque o time não ganhou, porque esse cara não tem culpa. Quem contrata é o Pedrinho com o Marcelo Santana. A torcida tem que fazer pressão para mandar embora esse Marcelo Santana, para que o Pedrinho pare com essa porra de falar que o Vasco é dele e dos amigos dele, que ele tem que parar de fazer o Vasco de cabide de emprego para amigo e colocar diretor, parte administrativa, por competência, por meritocracia e não por quem indica. Tá vendo? Então a torcida já estava na hora de fazer o quê? Não vai aos jogos, cara. Fica do lado de fora do campo. Vasco vai jogar em São Januário. A torcida fica toda fora de São Januário. Não entra. E fala que vai estar fazendo... Enquanto Marcelo Santana não sair do Vasco, a torcida não paga ingresso para entrar em Vasco, para assistir jogo do Vasco. Enquanto a torcida não fizer isso, estes babacas que estão dentro do Vasco não vão resolver e vai continuar essa imundice desse imbecil, desse incompetente, desse cara chamado Marcelo Santana. O cara estava acostumado a contratar jogador para a Série D, para a Série C. Aí está acostumado a contratar, porque o jogador quando é ruim ou quando é fraco ele contrata rapidinho. Quando é jogador bom, ele não consegue trazer. O cara não conseguiu trazer um zagueiro no meio do ano. E agora todos os jogadores de prateleira, não é alta não, entre meio e alto, o cara não consegue trazer. É sempre essa mesma história. Fechou, tá tudo certo, chega na hora não vem, porque ou ficou em cima da hora, ou porque não deu isso, ou porque faltou não sei o quê. Nunca consegue trazer. Torcida, enquanto você não aprender e começar a fazer um movimento sério, sem ser violento, esses pilantras que estão dentro do Vasco não vão mudar. Comecem a fazer isso. Torcida zero no estádio. Mostre que você está dando apoio para o jogador. Fique do lado de fora dos jogos do Vasco no estádio. Não entre, não pague ingresso. E fala. Do mesmo jeito que vocês fizeram, a gente fez isso ano passado por conta de Léo Pelé no jogo. Faz agora e fala, olha, enquanto essa merda desse Marcelo Santana estiver no Vasco, nós não pagaremos um ingresso para assistir jogo do Vasco. Façam isso, que você vai doer no bolso. E aí esse imbecil, esse fraco desse presidente chamado Pedrinho, ele vai ter que tomar uma atitude e mandar esta merda desse amiguinho dele do Felipe embora. Enquanto não fizer isso, vai continuar essa palhaçada, torcedor. Vamos protestar e forçar, botar pressão de forma racional, inteligente. Tá certo? Era isso que eu tinha para falar hoje, porque tá difícil, meu irmão. Tá difícil torcer pro Vasco. Dentro de campo e fora dele, tá difícil. Com esse pessoal que tá ali dentro. Mas é isso aí, ó. Quem gostou do vídeo, se você não gostou também, discute, curte. Compartilhe o nosso vídeo, deixe seu comentário. Se inscreva no canal do Jura Vascaíno, tá certo? E ative o sininho de notificação. Até a próxima. Saudações vascaínas. Valeu.